E aí, tudo bem com você? Cara, como eu tô cansado hoje. 2 horas e pouquinho para ir, 2 horas e pouquinho para voltar. Graças a Deus a gente foi bem, voltamos bem. Não precisei trabalhar na noite de hoje, graças a Deus. Saímos por volta de 5h30, voltamos por volta de 8h30 da noite. Mas incrível. E como eu disse aqui em casa a hora que eu voltei, cara, eu tiro o chapéu para aquela galera que precisa pegar 2, 3 conduções para ir para o trabalho, 2, 3 conduções para voltar do trabalho. É incrível, às vezes, uma vida, né, nessa dinâmica para conseguir chegar até o ponto de trabalho. Quando eu ainda estudava, eu trabalhava a 14 quilômetros de casa. Pegava 2 conduções para ir, 2 conduções para voltar e ainda estudava na parte da noite. Mas com 20 e poucos anos o corpo responde diferente a essas situações, né? E hoje em dia, um pouquinho mais velho, mesmo com motorista, mesmo com uma companhia bacana, mesmo num carro legal, a gente sente assim esse baque, né? Esse baque aí. O trabalho é o mesmo, né? Falar. Muito legal. Então eu realmente estou aí tirando o chapéu para a galera. E aí a gente vê a importância, né, das pessoas terem oportunidades de trabalhar próximas aos seus domicílios e terem a oportunidade de viverem perto do seu trabalho. Às vezes, determinadas regiões são nobres, são consideradas elitizadas e não permitem que os trabalhadores, né, como nós, pessoas que um pé no chão da fábrica, que tenham a oportunidade de ter um imóvel, ou de viver, ou de pagar um aluguel próximo ao seu lugar de trabalho. Como isso traz qualidade de vida, como a gente ganha tempo quando a gente mora próximo ao trabalho, ou quando a gente trabalha perto de onde a gente mora, né? Mas é aquela coisa, né? Determinadas regiões, infelizmente, são consideradas mais caras, né? Elas têm determinados privilégios que outras não têm. Tem asfaltos, tem boas escolas, bons supermercados, grandes empresas, indústrias. E isso faz com que essas regiões se valorizem, né? E infelizmente a região onde nós trabalhadores moramos, infelizmente às vezes não tem asfalto, às vezes não tem acesso a um posto de saúde, às vezes não tem acesso a uma rede de transporte que permita a velocidade, a agilidade, e aí nós somos empurrados cada vez mais para longe dos centros urbanos, cada vez mais para longe de onde estão as oportunidades. Isso é uma pena, né? Isso é uma coisa que entristece, mas graças a Deus fomos bem, voltamos bem. Queria ter gravado esse vídeo muito antes, mas a hora que eu cheguei, pessoal, precisei colocar o corpo para funcionar um pouquinho, peguei a belinha, fui dar aquela voltinha, né? Sabe, esticar os músculos mesmo, fortalecer. E isso me veio muito forte na cabeça, né? A importância e o direito que as pessoas têm de viverem aonde bem entenderem, né? Não existe espaço, esse lugar não é para você, esse lugar não é para você, aqui você não pode, aqui você não merece, né? Esse lugar não é para você. A gente deveria pensar, né? Porque um metro de chão num determinado lugar custa R$1.000 e o mesmo metro de chão em outro lugar custa 8.000, 15.000, 50.000, né? Por quê? Porque esses espaços mais caros são cercados por essas benesses, muitas vezes públicas, pagas com o nosso dinheiro, asfalto, bom transporte, né, acesso à saúde, bons colégios, e infelizmente a gente que não tem acaba sendo cada dia mais arrancado mesmo no meio dessa sociedade aí. Agora eu quero falar sobre um assunto, pessoal, que eu não ia falar, eu estou me segurando para falar a respeito disso, e olha, eu recebi muitas recomendações para não falar, para silenciar em relação a isso, mas eu vou falar. Recebi uma mensagem de WhatsApp no dia de ontem, tá? E era uma fotografia. E essa fotografia mostrava um sem número de potes de isopor. Me parece que marmitas de isopor, todas vazias. Um sem número. Algumas redondas, outras quadradas, algumas com divisão, sem divisão, outras com 1, 2, 3 divisões.
algumas parecendo um prato, outras parecendo um pote, todas vazias e todas colocadas sobre uma superfície de boca para baixo. E no enunciado dessa foto, eu vou tentar colocar essa foto ali como capa desse vídeo. E o enunciado dizia mais ou menos assim, olha, a hora que você encontrar o primeiro pote com a boca para cima, todos os potes vão virar de boca para cima. Eu olhei 1, 2, 3, 4, eram muitos, todos de boca para baixo. De repente, não é que um aparece com a boca para cima e como que por milagre, todos os potes viram-se de boca para cima. Gente do céu, eu passei uma raiva com essa foto, porque aí eu forçava os olhos, abria de novo, tentava, né, fazer alguma coisa parecida com aquilo que nós fazíamos com as fotos 3D, sabe? Aquilo que você força os olhos assim e afasta para tentar enxergar 3D, tal e coisa, e não consegui. Pela manhã, tentei na parte da tarde, tentei na parte da noite. Hoje pela manhã eu acordei, procurei aquela foto rapidinho, achei, dei uma olhadinha, um pote e o outro eu consegui enxergar mais ou menos de boca para baixo. Mas não estava de boca para baixo. Continuei olhando todos de boca para cima. E se eu não me engano, tem mais uma referência nessa foto, né? Nessas frases escritas na foto, dizendo assim: imagine o poder da nossa mente, o poder do nosso cérebro, as conexões que ele faz. E como é que funciona essa máquina louca, né? Os olhos, como é que são os olhos, como é o cérebro, Gente, de repente, por mais que a gente se esforce para enxergar aquilo de uma maneira diferente, não adianta. Não é uma coisa que cabe à nossa vontade, não é voluntário. E imediatamente eu fiquei pensando nisso, pessoal. Quantas e quantas situações, repentinamente, nós viramos de boca para cima os nossos potes, e não adianta. É como se as nossas estruturas cerebrais, neurológicas, visuais, estivessem propensas a enxergar, né? Tem aqueles ditadinhos assim que são muito comuns na vida da gente, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, entre outros, assim. Então, de repente, assim, a gente ouve alguma coisa, a gente já entende de uma determinada maneira, a gente vê alguma coisa, a gente já interpreta de uma determinada maneira, e veja como isso é particular, como isso depende das nossas estruturas, e por mais que nós façamos isso, um esforço grande para mudar essa situação, é muito difícil, né? Então eu queria convidar você, por isso que eu até fui recomendado a não falar, porque poderiam haver outros exemplos que a gente poderia pensar, né? E você lembra sempre que eu digo que o meu canal, ele é equivalente àquelas folhas do Rorschach, né? Cada um enxerga aquilo que quer. Eu me lembro muito umas figuras que eu vi algum tempo atrás com um colega, que são desenhos da Gestalt. Sabe aquelas figuras que de repente você olha num ângulo, você enxerga um rosto. Você olha de outro ângulo, você enxerga uma árvore. Você olha de um ângulo, você vê uma moça jovem. Você olha de outro ângulo, você vê uma senhora idosa. Sabe? Aquele que tem a taça no meio, que você olha de um ângulo, de um ponto de vista, sob uma perspectiva, você enxerga duas pessoas se beijando, ou dois rostos um de frente para o outro. Se você enxerga sob outra perspectiva, você enxerga uma taça. Já viram aquelas fotos da Gestalt de fechamento? E eu fiquei pensando, nossa, como a nossa percepção influencia o nosso ponto de vista. A gente pode enxergar aquilo que a gente quiser, né? Como a nossa mente é ao mesmo tempo poderosa, porque ela é involuntária, como é que a gente pode dizer? Por mais que eu me esforce para ver os potes virados de boca para baixo, eu não consigo desvirá-los de boca para cima. E ao mesmo tempo, como é perigoso isso, né? Porque afinal de contas eu começo a enxergar aquilo que eu quero, eu começo, né? Eu coloco os meus óculos e eu enxergo as coisas da maneira que muitas vezes eu quero, mas muitas vezes involuntariamente da maneira que me é permitido enxergar. Mesmo que eu deseje mudar de atitude, mesmo que eu deseje mudar de perspectiva para enxergar outras coisas. Achei incrível, vou colocar na capa desse vídeo aí. E quero fazer um convite para você, né?
que você pense aí, a partir de hoje, junto comigo, né? Quais são as situações que muitas vezes, sem querer, você é levado ou levada pelo teu cérebro, pelos teus olhos, né? A enxergar as coisas de uma maneira muitas vezes diferente da realidade. Tem um programa na Discovery, se eu não me engano é Discovery, no History, no H2, se eu não me engano, se chama, se eu não me engano, eu não sei o nome do programa, eu acho que é a ciência do engano. É incrível, pessoal, é incrível. E ali o programa mostra como a gente se permite enganar e como a gente se deixa enganar, como às vezes as pessoas fazem as coisas diante do nosso nariz e a gente enxerga. Eu tenho um colega de serviço, por exemplo, que faz essas mágicas de salão, sabe? Palito de fósforo pular e a gente olha, a gente não consegue entender, palito de fósforo sumir, cartas aparecerem. E são essas pequenas... faz parte dessa ciência do engano, uma ciência que tem muito a ver com o desenvolvimento da nossa percepção. Não sei você, eu quero fazer esse convite a você. Você já parou para pensar que alguns pontos de vista que você tem em relação a pessoas ou em relação a determinadas situações, contextos, espaços, não são o que você imagina, não estão ali? Você já parou para pensar que às vezes a gente pode ser enganado pelos nossos olhos, a gente pode ser enganado involuntariamente pelo nosso próprio cérebro? Mais um ponto de vista da verdade, né? Mais, digamos assim, mais um ângulo, né, dessa verdade que existe, do meu ponto de vista, do teu ponto de vista e principalmente do ponto de vista dos nossos organismos, que muitas vezes nos traem, né? Que muitas vezes nos trai, nos dando certas impressões aí. Tá bom? Obrigado por estar aqui comigo. Um abraço. Tchau.